Vamos sentar então e manter nossas Bíblias abertas ao nosso texto, em Lucas, que nós acabamos de ler. E Jesus aqui está tratando de um tema muito importante para a vida de todo crente, todo cristão. E eu vou tomar o tema da mensagem de hoje do finalzinho do versículo 17, onde ele diz: e a casa dividida contra si mesma cairá. O tema de hoje é: uma casa dividida cairá. Uma casa dividida cairá. O contexto aqui, a gente pode ver nos versículos que antecedem, o 15 e 16, Jesus ele estava ministrando, havia expulsado demônios, e no versículo 15 diz assim: mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Então aqui havia Jesus que havia expulsado o demônio, e as pessoas pediam um sinal do céu, como se aquilo não fosse o suficiente. E a verdade é que quando a gente começa a duvidar, a gente começa a pedir, exigir e precisar de sinais de Deus, a gente nunca vai ficar satisfeito. Nunca vamos ficar plenos. Sempre haverá uma vontade de ver algo mais, algo maior, e aquele é o caso deles aqui. Mas a questão é que muitas pessoas, eles caem vítima a esse problema, a este mal. A casa dividida cairá. Se você olhar no dicionário a palavra dividido, você vai ver a definição da seguinte forma: separado em duas ou mais partes. Em duas ou mais partes. A palavra dividido, ou seja, a palavra di, ela é a preposição que indica dois. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essas duas palavras, coração dobre, na realidade, no texto original, é uma palavra só, que foi traduzida em coração dobre. A palavra usada é dipsikos, e esse di é justamente o de dividido, de divisão, de dois. Psikos é falando justamente sobre a mente. É aquela pessoa que está com duas mentes, ela está dividida, ela não está fixa. O homem de coração dobre. Poderíamos dizer o homem de mente dupla. O homem que tem sua mente, seu coração dividido. E encaixa perfeitamente o que Jesus falou, que a casa dividida contra si cairá. E Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante, instável. O que acontece se uma casa é inconstante e instável? Ela cai. Durante o terremoto, que a terra começa a tremer, a casa cai porque ela começa a perder a sua força estrutural. Ela começa a balancear, ela não está firme, ela fica inconstante e ela acaba ruindo e ela acaba caindo. É justamente isso aqui que estamos falando. A palavra inconstância, que nós lemos no dicionário, em Tiago 1,8, inconstância quer dizer falta de constância, evidentemente, falta de perseverança, falta de firmeza, tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude, instabilidade, falta de lealdade, infidelidade, volubilidade. É perfeitamente isso. A pessoa que tem duas mentes, ela está dividida. Se você está dividido, seu coração é dobre, se sua mente está dividida, então haverá inconstância. Jesus falou: a casa dividida contra si mesma cairá. E o que causa esses fenômenos, essas situações na vida do crente, que causa essa divisão, seja ela de uma casa, Jesus falou: a casa dividida
contra si mesmo cairá. Jesus falou também sobre o reino dividido, no versículo 18, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, seja uma casa, seja um reino, seja um coração, seja a sua vida, seja o seu casamento, sua família, sua carreira, seja lá o que for, se houver essa divisão, se houver essa duplicidade de mentes, vai cair. Vai cair. Uma hora você pensa de um jeito, você pensa de outro, uma hora você é fiel, aí você é infiel, uma hora você faz, outra hora você não faz. Essa inconstância, ela vai acabar derrubando a casa, derrubando o reino, derrubando tudo aquilo que vem a afetar. Então, eu quero ver algumas coisas hoje, coisas que nos ajudam a não termos esta divisão, a não termos essa duplicidade, ao passo que nós avançamos e nós granjeamos vitórias na nossa vida cristã. Olhe comigo para Lucas capítulo 11 e no versículo 24, nós lemos Lucas 11, 17. Então você veja que Lucas 11, 24 está no mesmo tempo, na mesma ocasião, segue o mesmo contexto. Alguns versículos adiante, a audiência é a mesma, a situação é a mesma, o contexto é o mesmo. Jesus falou no versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Não muitos meses atrás, se não me engano, eu preguei uma mensagem sobre esse texto, e eu volto a ele com referência à primeira atitude que nós devemos ter para evitar a divisão. A primeira coisa é o seguinte, tranque as portas. Tranque as portas. Aqui nós temos o exemplo de um homem que tinha um espírito que saiu dele, um espírito imundo que saiu do homem, saiu da vida dele, deixou ele para trás. E ele foi procurar repouso, o espírito imundo. Se ele foi buscar repouso, foi porque onde ele estava, ou seja, na vida daquele homem, ele não mais estava tendo repouso, ele não mais estava tendo paz. De repente esse homem começou a ajeitar a sua vida, de repente esse homem começou a incluir Deus na sua vida, de repente esse homem começou a tomar atitudes que deixou aquele espírito altamente desconfortável e perturbado por estar ali. Esse é um bom pensamento. O espírito imundo se sente à vontade na sua vida? Ou se sente perturbado? Porque aqui nós temos um espírito que anda por lugares secos buscando repouso. Por quê? Porque ele não tinha repouso mais. Ele não encontrava mais repouso na vida desse indivíduo e ele, por livre e espontânea vontade, saiu. Foi embora. Só que ele voltou, e quando ele voltou com 7 demônios piores do que ele. E o problema aqui para a vítima é que ele, no versículo 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Como é que alguém entrou tão facilmente? Porque a porta não estava trancada. Ele tomou atitudes boas e corretas que causou esse espírito a sair da vida dele. E parabéns. De repente ele começou a ser fiel à igreja. Ele começou a ouvir a pregação, não só no culto, mas ele ouvia em casa, ele começava a ler a Bíblia, ele começava a ouvir e cantar louvores a Deus, ele começava no seu coração a cantar a Deus, e louvar a Deus, agradecer a Deus, ele começou a ter uma vida de oração, e tudo isso fez o espírito imundo ficar o quê? Aperreado, incomodado. E ele disse, estou fora. Muito louvável o primeiro passo. Mas parece que a coisa desleixou um pouquinho, porque ele foi embora, chamou 7 piores do que ele, entraram ali e habitaram. Ou seja, de repente se essa pessoa aqui não mais estava indo para o culto, não mais estava orando, não mais estava fazendo o que era certo,
já estava oferecendo um ambiente de repouso para aqueles espíritos imundos. E aqui diz, e entrando, habitaram ali, ficaram. O que estava incomodando, não está incomodando mais. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós alcançamos uma vitória, damos um passo para frente, nós temos que trancar as portas, consolidar. Agora, uma casa dividida, um coração dobre, ele é o quê? Ele é inconstante. Ele muda de ideia. Por um tempo, ele lê a Bíblia todo dia. Aí passa 2, 3 semanas, aí começa a ler uma vez por semana. Passa por um tempo, ele ora todos os dias, ele dobra o joelho, ele ora e busca a face de Deus. Aí passa um tempo, inconstante. Inconstante, está dividido, e a casa dividida vai cair. O coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aconteceu aqui, ele fez uma coisa boa, o Espírito saiu, mas logo mais ele voltou de novo e agora estava tranquilo. E o mais triste é a última frase do versículo que diz, o último estado é pior do que o primeiro. Por quê? Antes havia um demônio. Agora tem 8. O que saiu e buscou mais 7. E os 7 eram pior do que aquele que saiu. Então você me diga, o segundo estado é pior do que o primeiro. E por ser pior do que o primeiro, aquela pessoa certamente vai sentir as consequências, as influências, as fraquezas daqueles 8 espíritos azucrinando, oprimindo a sua vida. Sabe o que ele vai fazer? Já sei, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a ir para a igreja, eu vou voltar a ler minha Bíblia, eu vou voltar a fazer o que é certo, eu vou voltar. Aí os 7, minto, os 8. Aí os 8 espíritos imundos vão dizer, não estou bem aqui, estamos incomodados, vamos sair daqui. Ele sai. Aí cada um dos 8 vai buscar mais quantos? 7. Aí volta aquela multidão. E se a porta não estiver trancada, se ele foi inconstante e retornou aos seus velhos maus caminhos, aquela cambada toda vai fazer morada e habitar ali. E se 8 espíritos incomodam, quanto mais essa multidão toda. Aí sabe o que ele vai fazer? Eu não aguento mais isso, eu vou voltar e ir para a igreja e ler minha Bíblia. Você está vendo o vai e vem? A inconstância. O primeiro estado é pior do que... o segundo estado é pior do que o primeiro. E o terceiro estado é pior do que o segundo. E o quarto estado é pior do que o terceiro. Porque a cada vez você vai multiplicar pelo coeficiente de 7. Não é à toa que Jesus, uma vez, ao expulsar um demônio, falou, qual é o seu nome? Ele falou, nós somos legião. Meu nome é legião, porque somos muitos. Sabe quantos soldados compete uma legião? Milhares. Mas pastor, como é que tinha milhares de espíritos na vida de uma pessoa? Aqui, ó. Quando um sai, ele traz 7. Agora tem 8. Aí 8 saem, cada um dos 8 vai trazer 7 e voltam. Aí cada um daqueles sai, cada um traz mais 7. E assim a coisa vira uma bola de neve. Tranque a porta. Tranque a porta. Consolide a sua vitória. Consolide o seu avanço. Consolide aquilo que você conquista. Se deixa a porta aberta, se deixa os portões abertos, você coloca tudo em risco. Quando fechamos as portas, nós temos que trancá-las e jogar a chave fora. Temos isso no princípio, encontrado em João capítulo 5, versículo 14. Jesus havia acabado de curar um homem. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pessoal, se você pecar, ao pecar, você vai estar abrindo a porta para o quê? Para possível influência demoníaca. Pastor, quando a gente peca, a gente inclui... É o que está dizendo aqui. Gente, quando a gente peca, nós estamos botando uma placa na porta das nossas vidas, dizendo, a porta está aberta, espíritos imundos bem-vindos.
Entenda uma coisa, a pessoa que é salva nunca pode ser possuída por um espírito imundo. Jamais. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Então, se nós somos salvos, o Espírito Santo habita em nós, não tem como um espírito imundo vir, entrar e habitar e controlar a gente. Isso, biblicamente, não existe. Agora, pode haver influência e opressão demoníaca. Isso pode. Você sente isso através de fraquezas, tentações, falta de entendimento, você não consegue entender. Às vezes, a própria situação que você se encontra, você não consegue discernir o que está acontecendo. Tudo isso é resultado de opressão espiritual maléfica. E como é que a gente faz? A gente tem que se benzer? Não. A gente tem que ir para o culto do descarrego, é isso? Também não. É simplesmente você viver uma vida de obediência. Uma vida em que o Espírito Santo é fortalecido e alegrado. E ele está vivo na sua vida. Aí ninguém chega perto de você. Agora, quando a gente vive em desobediência e rebeldia, carnalidade, quando a gente extingue o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, os espíritos imundos não podem entrar, mas eles podem ficar aqui, ó. Não tem... Lembra antigamente quando tinha desenho que dava para assistir? Hoje em dia, aquele desenho que você tem que ter cuidado. Mas lembra que tem um desenhozinho que apareceu um anjinho nesse ombro e um diabinho nesse ombro? Não é? Pois é. Quando você age da forma errada, você tem um demôniozinho de um lado e outro demôniozinho do outro lado. Só ali, ó. Pois é. Para evitar isso, tranque a porta. Tranque a porta, porque se você não trancar a porta, sua casa será dividida. Você terá essa instabilidade, essa inconstância. E o problema vai sempre voltar. Sempre voltar. Olha comigo para 2 Pedro, capítulo 2. E versículo 20. Uma casa dividida cairá. O coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. E para evitar isso, tranque a porta. Resolveu um problema? Tranque a porta. Se você, vou dar um exemplo aqui, você deixou de fumar. Então você faz? Deixa o cigarro trancado atrás da porta, deixa aquilo quieto. Não, eu vou comprar um, eu vou deixar um cigarrozinho aqui caso dê vontade. Não faça isso. Não faça isso. Se o problema é bebida, sabe o que você faz? Não tem aquela bebida lá no fundo do congelador. Quem sabe? Não. Não ande com aquele seu amigo que gosta de tomar uma. Não ande com eles. Isso faz parte de trancar a porta. Não dê espaço para o diabo. 2 Pedro 2, versículo 20, diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, estamos falando sobre isso, a gente escapa, a gente foge, a gente resolve, nós temos uma vitória. Tendo escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Não é isso que estamos falando? Dividido. A pessoa resolveu assuntos em sua vida, o espírito imundo saiu, mas logo ele volta. Por quê? Porque ele não está mais incomodado, porque ele não trancou a porta. Ele voltou aos seus velhos caminhos, mas voltando aqui. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro. Mesma frase. Mesma frase. Outro autor, outro livro, outro tudo, mas a mesma frase. Tornou-se o segundo estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Foi isso que aquele homem que teve problema com os espíritos imundos fez. Ele foi vencido, ele resolveu a questão, mas depois ele voltou para o vômito. Ele voltou para a lama. Ele não trancou a porta. Deixou a porta aberta. Então a primeira coisa, tranque a porta. A segunda, não volte para o vômito. Não volte para o vômito.
Alguém aqui já teve a desagradável experiência de engolir vômito? Pois é. Certa vez eu estava numa situação em que eu vomitei. Mas eu havia dado graças a Deus, engoli tudo de novo. Encheu a boca e desceu de volta. Estava abençoado, gente, estava abençoado. O Senhor abençoe esse alimento pela segunda vez. Pois é. Aqui não está falando disso, aqui está falando sobre você literalmente voltar. Alguém tem um cachorro que faz isso? Quem já viu o cachorro fazer isso? Tem um cachorro que faz isso. Depois ele vem todo querendo babar, lamber você todinho. Sai daqui. Pois é, é a mesma coisa. É como a porca lavada voltar para a lama. É você ser vencido, você alcançou vitória. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, você escapou, você já teve vitória, você venceu. Mas também a volta e voltou. Foi mais uma vez vencido. Agora, por que foi vencido? Foram outra vez envolvidos. Sabe por que foram vencidos? Porque ficaram envolvidos. Sabe por que caíram na lama? Porque chegaram perto da lama. Se você ficar longe da lama, você não cai na lama tão facilmente. Sabe por que voltou ao vômito? Porque estava perto. Não faça como eu, vomitou, cai fora. O problema é que eu estava numa situação em que não era propício eu, digamos assim, externar aquilo que estava querendo sair. Não tinha como, ia ser desastroso, literalmente. Então não teve outra. Mas não faça isso. Fuja, corra do vômito, corra da lama. Não se envolva, porque foram envolvidos e foram vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Mesma frase lá que a gente leu em Lucas 11, 24. Quando Jesus falou sobre o mesmo tema, no mesmo assunto. Então, seja uma casa, um reino, uma vida dividida, seja o que for, só vai de mal a pior. Quando a coisa começa a se dividir, só vai de mal a pior. Inclusive, o versículo 21 de 2 Pedro 2 fala: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Pesado. Isso é forte, gente. Se for para você escapar da corrupção e você voltar para a lama, o segundo estado é tão pior do que o primeiro que seria melhor que você nem tivesse conhecido a verdade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas fala, pastor, então já sei. Eu não quero saber de mais nada, vou fechar minha Bíblia, não vou ouvir mais mensagem nenhuma, não quero saber de Deus. Mas o único caminho para a bênção é pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, não tem outro jeito de se aproximar de Deus, não tem outro jeito de ser salvo, não tem outro jeito de ser abençoado, a não ser pela verdade. Mas uma vez que conhecemos a verdade, nós somos responsáveis. E se depois de conhecer a verdade, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que conhecer. Mas aquele conhecimento traz privilégios, mas traz também responsabilidade e contabilidade. Haverá uma prestação de contas. E quando nós somos vencidos, porque nós nos envolvemos com as coisas do mundo, então o último estado é pior do que o primeiro, e melhor seria se nós nunca tivéssemos sequer conhecido o caminho da justiça. Isso aqui não é para desencorajar ninguém a não conhecer o caminho da justiça, muito pelo contrário, é para a gente conhecer o caminho da justiça e andar nele. E uma vez andando nele, trancar as portas que nós vamos fechando em nossas vidas. A cada vitória, a cada passo. Entenda isso, gente. Você não vai um dia acordar e está 100%. Não. É pouco a pouco. O crescimento cristão é pouco a pouco.
O apóstolo Paulo fala que nós vamos nos transformando na imagem de Cristo aos poucos, em glória, fala de glória em glória. É aos poucos, não é de uma hora para outra, de um instante para outro. É passo a passo, mas a cada passo consolide aquele passo, trancando as portas e não voltando ao vômito. Não voltando à lama. Pessoas que conhecem a verdade, mudam suas vidas, aí voltam para o vômito. A coisa piora. Não volte para o vômito, não volte para a lama, não volte ao pecado. Muitas vezes é muito triste como pastor observar isso. A situação melhora para alguém um pouquinho. E a pessoa já está dando tchau para Deus. Tchau, Deus, muito obrigado. Obrigado. Ou senão, a coisa está demorando muito. Deus, faz 5 minutos eu estou esperando você agir e você não agiu. Agora são 6 minutos. Quando der 10 minutos, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou voltar para a lama, vou voltar para o vômito. Eu vou abrir a porta de novo. A gente faz assim. De pessoas, eles vêm com problema. Vou dar um exemplo aqui, muito comum. A pessoa vem, pastor, eu preciso de emprego. Vamos orar. A gente ora e a pessoa ora e Deus abre as portas, dá o emprego. No primeiro dia do emprego, a pessoa fala, tchau, Deus. Bem, eles não dizem literalmente tchau, Deus, mas a pessoa não vem para o culto, a pessoa não lê mais a Bíblia, a pessoa não vem evangelizar, a pessoa... Um esfriamento total. Por quê? Eu consegui meu emprego. 3 semanas depois, pastor, eu perdi o emprego. Eu tenho 2 palavras para dizer para você. Bem feito. Pastor, você fala isso? Não na sua cara, eu não falo, mas por detrás eu estou falando. Pessoas que Deus dá o começo do princípio da bênção. E muito irmãozinho está dizendo, obrigado Deus, é o suficiente. Daqui por diante, deixa comigo. Deus fala, para deixar com você, é todo seu. Depois não reclame. Sabe o que é isso? É voltar para o vômito. É voltar para a lama. Não volte para a lama. A vida cristã começa com Deus e deve ser vivida com Deus. A vasta maioria das pessoas ouve o evangelho. Calma, evangelho é pela graça, é pela graça. Eu não tenho que fazer nada? Não. Não é uma questão de eu ir para a igreja? Não. Não é questão de eu fazer isso ou fazer aquilo? Não. Então você é salvo. E depois de ser salvo, pastor, alguém assim é salvo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Não estou dizendo que é. Não estou dizendo que não é. Mas tem muita gente que só quer Deus para salvação. Pronto. Me salvou, vou para o céu, beleza. É só isso que eu queria. E vive uma vida debaixo de Deus assim. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. E se estáis sem disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Está lá em Hebreus capítulo 7. Então não cabe a mim julgar quem é que não é salvo. Ou seja, uma coisa, quem é salvo, mas vive uma vida rebelde, se prepare. Se prepare para os açoites de Deus, ou se prepare para as chamas do inferno. Porque se você se diz salvo, vive em rebelião, e Deus não te disciplina, então não é salvo, gente. Não é filho de Deus. Que Deus não deixa barato. Se é filho, então ele é pai. Se ele é pai, ele mesmo fala, qual pai não disciplina o filho? Tranque as portas. Tranque as portas. Não se contente com pouco. Nós temos um Deus que é ilimitado. Pode todas as coisas. E a gente fica aqui contando, porque eu vou confiar isso para Deus, vou confiar... Sabe o que você faz? Entregue tudo na mão de Deus. Eu te garanto que eu e você não podemos fazer melhor do que Deus. Tem gente que acha que pode. Fica só aqui, Bom, eu vou dar isso, essa migalha para Deus, essa migalha para Deus. Você está perdendo tempo, está perdendo vida. Já para pensar que essa vida é a única que você vai ter?
Isso aqui não é ensaio. Isso aqui não é treino. É vida. Como vocês sabem, eu fui salvo aos 25 anos de idade. Faz pouco tempo que fui salvo, evidentemente. Mas uma das primeiras realizações que eu tive, no mesmo dia que eu fui salvo, foi de desperdício. Eu vivi esses meus primeiros 25 anos da minha vida totalmente alheio a Deus. Desperdício. Desperdicei uma vida até agora. Humanamente, muito realizado, tinha muito do que me gabar humanamente falando. Diplomas da parede, propriedade, dinheiro no banco, carreira, posição, emprego, trabalho, mas tudo nesse mundo aqui. E eu tomei uma decisão, eu falei assim, de hoje em diante, eu vou confiar toda a minha vida, todas as minhas decisões a Deus. Eu não quero ter opinião, eu não quero ter vontade, eu quero que a vontade de Deus seja a minha vontade, a opinião de Deus seja a minha opinião. O que Deus pensa, eu quero pensar. Eu não fiquei assim, ó. Eu fiz assim, estou aqui Deus, tome. E eu nunca me arrependi de ter feito isso. Eu vejo pessoas que, não sei, eles ficam... E a vida está passando, oportunidades estão passando. Tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Dinheiro você pode fazer dinheiro, você pode roubar dinheiro, você pode imprimir dinheiro. Tempo é a coisa mais igual para todo mundo. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Vamos confiar em Deus. Olhem comigo para Marcos, capítulo 2, esta noite. Uma casa dividida cairá. Primeira coisa, tranque as portas. A cada vitória, a cada passo adiante, consolide aquele passo. Tranque aquilo destrancado. Não volte atrás, não volte ao vômito, não volte à lama, não volte ao pecado. Consolide. E a terceira e última coisa esta noite, nós encontramos aqui em Marcos 2, que diz assim no versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Em outras palavras, o segundo estado fica pior do que o primeiro. A rotura fica maior. Eu tinha um rasguinho, agora eu tenho um rasgão. Em outras palavras, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então, o princípio aqui é o mesmo que estamos vendo. 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Não muito tempo atrás eu peguei uma mensagem também a partir desse texto. Mas uma coisa que vai dividir a sua vida, o seu coração, a sua casa, o seu reino, é misturar o velho com o novo. Não misture o velho com o novo. Está tudo interligado com trancar a porta e não voltar para o vômito. Trancou a porta? Deixa trancado. Deixou a lama? Deixa a lama para trás. Agora, tem muito irmãozinho que quer misturar o velho com o novo. Ele quer ser como aquele proverbial Raimundo. Não é? O irmão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Pois é, eles querem misturar uma coisa com a outra. Eles querem colocar vinho novo em odre velho. Jesus falou, ninguém faz isso. Se fizer isso, o odre vai se romper, porque o vinho novo ele vai expandir. Ele vai fermentar, e a fermentação expande. E aqui nesse caso, o odre que está se referindo, não é um odre de barro, é um odre de couro. E o odre novo é de couro novo, ele tem uma certa elasticidade. Então você coloca o vinho novo, aquele vinho ele fermenta um pouquinho, é natural, do açúcar. Então ele vai expandir
E nessa expansão vai ser acomodada pela elasticidade do novo odre, que é feito com couro novo, que ainda está maleável. Odre velho não, o odre velho já está ressecado, ele não tem elasticidade. Você coloca o vinho, quando o vinho fermenta e se expande, ele rasga, ele rompe. Por quê? Porque ele não tem mais elasticidade, ele não tem mais aquela certa volatilidade. Ele quebra, ele rasga. E você perde o odre e você perde o vinho. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Primeiro eu tenho vinho. No primeiro estado eu tenho o odre velho. O segundo estado é que o odre eu perdi porque ele se rompeu e eu perdi o vinho que se derramou. O segundo estado é pior do que o primeiro. Mesma coisa com a roupa. Você não pode fazer remendo em roupa nova com remendo velho, ou vice-versa. Por quê? Porque a roupa velha vai estar frágil. O remendo novo é mais forte e vai acabar você criando um rombo, um rasgo maior. Então, outrora você tinha um rasguinho, agora tem um rasgão. Por quê? Você quer misturar o novo com o velho. Gente, a Bíblia fala que quando somos salvos, nós somos feitos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não vai você querer comportar a nova vida cristã em odres mundanos velhos. Não vai você querer remendar o seu cristianismo com retalho velho. Você não vai fazer nem uma coisa nem outra. Nem você vai fechar o rasgo, nem você vai aproveitar nada. Você vai perder tudo, vai ficar pior. Um erro comum que leva à queda de muita gente é querer misturar o velho com o novo. É misturar o modo de pensar, o modo de agir, o modo de viver com o novo. É a gente querer adaptar uma vida mundana no ambiente cristão. Isso não dá certo. Ou você querer pegar coisas mundanas e adaptá-las para um ambiente cristão. Não funciona assim. É tão ridículo quanto você pegar um cigarro e escrever assim, Jesus lhe ama. Pronto, aqui é um cigarro cristão. Eu vou fumar esse cigarro à vontade porque tem Jesus. Não. Não quero misturar o novo com o velho. Não dá certo. E mais uma vez, o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Eu li recentemente num livro o seguinte, o autor fez a seguinte afirmação, ele falou assim, a coisa mais difícil do mundo não é o cristão viver a vida cristã, e nem é o perdido viver uma vida mundana. A coisa mais difícil do mundo é quando você tem um cristão vivendo uma vida mundana. Isso é difícil. Não difícil na capacidade ou na habilidade de fazer, mas difícil em suas consequências. Difícil nos resultados que advêm de querer viver uma vida cristã num molde mundano. Que é exatamente aqui, misturar o novo com o velho. Os dois não se misturam, como água e óleo. Não mistura. Não mistura. Tentar misturar nunca dá certo. Lá em Efésios 4, 24, diz assim, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem, que o apóstolo Paulo se refere em Efésios 4, 24, é um novo homem que nasceu de novo. É um novo nascimento. O homem natural ele é composto de corpo e alma. O espírito está morto até aquele dia em que ele é salvo. Em que ele ouve e entende e aceita o Evangelho. E o seu espírito que estava morto nasce de novo. E agora ele se torna um ser triuno.
É esse novo homem que Paulo fala. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O seu espírito, o meu espírito, esse novo homem, ele é perfeitamente íntegro na sua justiça e santidade. Interessante que fala assim, vos revistais. Você sabe que esse prefixo re significa repetir, refazer. Revistais. Por quê? Você não veste aquilo só uma vez. Aqui não está falando de nascer de novo todo dia, não. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos estar constantemente vestindo ou revestindo, colocando aquele novo homem, não o velho homem. Revestindo, revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, todo dia, nós temos que conscientemente revestir esse novo homem. É dizer não para a carne, não para o mundo, e vestir esse novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Mas você só pode revestir esse novo homem se você tem um novo homem. Se você não tem um momento na sua vida, um tempo, um dia, uma hora, um local, em que você pode olhar para trás e olhar e ver que foi naquele momento que você nasceu de novo, que você ouviu, entendeu e recebeu o Evangelho, então você não tem um novo homem. E se você não tem um novo homem, como você vai se revestir? Como você vai constantemente vestir de novo e trajar, se você nunca teve aquilo? É necessário ter um novo homem. Eu posso olhar para trás, para o dia 21 de junho de 1991. Inclusive, ficamos bem pertinho, passei bem pertinho. Eu queria dar um tempinho e passar na casa onde eu fui salvo. Eu passei literalmente um quarteirão de lá, uma porção de vezes. Fica perto onde mora o irmão Omar e a irmã Cristiane, que visitamos várias vezes. Inclusive, eles emprestaram o van deles para a gente na segunda semana, mas eles moram um quarteirão do local onde eu aceitei Cristo. Casa número 1, na rua Dale Drive, em Reis. Foi lá que eu ouvi o Evangelho. Aliás, minto, eu não ouvi o Evangelho, foi lá que eu recebi o Evangelho, eu já havia ouvido antes. Não tinha entendido perfeitamente, mas ali no dia 21 de junho, pela primeira vez, eu entendi, eu compreendi, eu recebi, aceitei. E há um novo homem aqui dentro. Também há o velho homem, que coabita com o novo homem. E a batalha é grande, como fala em Gálatas capítulo 5, que a carne e o espírito estão sempre brigando, contendendo. Mas se você não tem um dia, uma hora, um local, onde você pode apontar e colocar o dedo e dizer, foi aqui nesse dia. Já falei com pessoas, não aqui, pessoas em outros lugares, que dizem, não, porque meu pai e minha mãe eram da igreja, eu nasci na igreja, sempre fui para a igreja, então eu sei que eu sou salvo porque eu nasci no Evangelho. Isso não existe, gente. Você pode nascer na maternidade, pode ser em casa, no ônibus, debaixo de uma ponte, mas nascer no Evangelho, isso não existe. Sinto muito. Tem que haver um dia, tem que haver um novo nascimento, para que possamos revestir o novo homem. E muitas vezes, a explicação para uma vida dividida, uma casa caída, em ruínas, nada menos é do que a falta de um novo homem, pelo qual a pessoa pode se revestir. Muitas vezes existe um novo homem, mas esse novo homem não é revestido. Ele é desvestido, é retirado e pendurado. Sabe, foi agora, você sabe, passamos 2 semanas viajando. Lá no norte da Europa é inverno. Eu usei roupas que estavam guardadas no meu guarda-roupa há anos. Literalmente anos que eu não uso. Tem muito crente que faz isso. Ele tira esse novo homem, pendura no guarda-roupa espiritual e deixa lá quieto. E o pior, sai no frio. Passa frio, fica doente. Porque não revestiu. Eu não gosto, eu não quero. Assim é o crente encarar a realidade espiritual sem revestir o novo homem.
que foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade, para encarar os desafios, encarar os dardos inflamados do inimigo, ele está totalmente desprovido. E o novo homem está pendurado no guarda-roupa. Eu não. Eu sabia que era inverno, eu fui no guarda-roupa, tirei aquele danado, tirei a poeira, joguei na mala, quando chega lá, eu ultrajei, fiquei protegido do vento, do frio, da chuva. Não teve neve, mas se tivesse neve, eu revesti um casaco apropriado. Nós temos que revestir o novo homem, para termos uma casa, um reino, um coração que não é dividido. Porque um reino, uma casa, um coração dividido contra si mesmo, não subsistirá, cairá. Cairá. Então vamos trancar as portas. Não vamos voltar ao vômito. E não vamos misturar o novo com o velho. Porque só assim a casa fica unida. Não fica desequilibrada. Não fica fragilizada. Ela fica firme. Edificada sobre a rocha. Porque a onda e o vento e a chuva vão vir para todos. Mas a casa edificada sobre a rocha permanecerá. Mas a casa construída na areia cairá. E grande será a sua ruína. Jesus falou. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado